Então, para o São Tomás, nós temos que entender para crer. E a fé, ela viria no segundo momento para completar o conhecimento imperfeito que é a filosofia. Mesmo hoje, pessoal, no ano 2020, nós buscamos algumas explicações para fenômenos naturais através da ciência, e a gente não consegue ainda explicar. Talvez a gente não tenha instrumento para isso, talvez as pesquisas estejam avançando, nós não temos conhecimento matemático suficiente, e etc. Isso creio que vai ser sempre assim. E era também nessa época. Então, o conhecimento filosófico, já que não existia ciência, ele era mais limitado do que ele é hoje, que seria o conhecimento científico. Mas o restante do que você não consegue explicar com a filosofia era trabalho da fé. Você conseguiria explicar algumas coisas através da filosofia, mas tudo você consegue explicar evidenciando que é uma obra divina. Então, o papel da filosofia é um e o papel da fé é outro, são complementares. A fé, ela está vinculada a uma verdade absoluta, a filosofia não. A filosofia tenta encontrar, mas só é possível encontrar essa verdade absoluta através da fé. Então, a fé complementa a filosofia ou o contrário, né? Então, essa teologia, que é o estudo de Deus, o estudo da vontade divina, corrigiria a filosofia quando a filosofia não é o suficiente, não. Então, ela complementa quando não é o suficiente e corrige em alguns momentos. Mas o São Tomás de Aquino, ele reconhece que a filosofia tem um papel importante e ela tem que ser autônoma. A filosofia tem que ser autônoma, e uma vez sendo autônoma, esse conhecimento filosófico imperfeito, ele é conciliável com a fé, porque a fé é que leva à perfeição. E quando ele debate muito sobre a fé, ou sobre razão, desculpa, ele é questionado pelos seus pares, pelos outros pesquisadores e mais professores também, né? Universitários, que quase sempre estavam ligados à igreja, questionam São Tomás. Falam, São Tomás, mas... Não São Tomás, nem Tomás. Mas, ô Tomás, quando você valoriza tanto a filosofia e a razão, você não está indo contra os ensinamentos divinos? Você não está contrariando a fé? Ele diz, não, claro que não. Nós temos um único ponto de interseção com a maior parte dos grupos que a gente convive, que não são convertidos ainda ao cristianismo. Qual que é? São as verdades racionais. Os muçulmanos enxergam a lógica em algumas coisas. Eles fizeram descobertas impressionantes em astronomia, em física, em matemática, tanto que os numerais que a gente utiliza são numerais árabes. Então, essas verdades racionais, elas unem as pessoas, os pagãos e os cristãos. É um ponto inicial que nós temos para dialogar com todas as outras culturas e todas as outras sociedades. Vamos dialogar com essas sociedades, vamos iniciar o diálogo sempre com verdades que são racionais. E a partir dessas verdades racionais, nós vamos evidenciar para eles que as únicas respostas para o que a gente não conhece estão no cristianismo, estão na fé cristã. Porque Cristo veio aqui para defender a humanidade. Vamos mostrar isso tudo para eles, mas vamos começar, pelo menos começar, através das verdades racionais. Essas verdades racionais terão um papel muito grande, muito relevante, de iniciar um diálogo entre as culturas diferentes. Sobre razão, prática, ética e sindérese. Aqui entrando mais perto da filosofia do direito, né? O São Tomás, ele é muito influenciado, portanto, pelo aristotelismo e pela jurisprudência romana. A jurisprudência romana que era muito organizada, era muito desenvolvida. E a justiça, para o São Tomás de Aquino, seria um problema ligado à ação humana, à praxis, à virtude, a praticar todo dia atos de justiça. E uma ideia muito marcante nele é que nós devemos atribuir a cada um o que é seu. Lembrando que o Averroes falava que em alguns momentos a gente tem que aplicar a Sharia, em outros a gente tem que praticar uma justiça mais racional. Também
uma forma de pensar ou de aplicar essa ideia de que devemos atribuir a cada um o que é seu. Dentro do São Tomás de Aquino, há uma grande tentativa de conciliar pensamentos que seriam antagônicos. Então, a relação entre o corpo e a alma. Chegaremos lá, mostrarei para vocês porque isso é importante. Para o São Tomás, a alma é incorruptível, imaterial e imortal, enquanto o corpo é corruptível, material e mortal. Marca do Platão. Tem Platão aqui também. Então, ele estuda o Aristóteles, mas também tem uma marca do Platão. E essa alma, ela preenche a vida não somente do ser humano, mas de animais e vegetais. Então, olha como é que o pensamento de São Tomás de Aquino é evoluído para a época. Se os outros escolásticos, de maneira geral, tá? De maneira geral, claro que tinham indivíduos que não concordavam com essa ideia. Se os outros escolásticos tentavam manter uma sociedade desigual, falando que existiam seres inferiores e seres superiores, o São Tomás, por sua vez, falava que até mesmo o vegetal tinha alma. Então, até o vegetal tinha que ser valorizado. Todos tinham que ser valorizados. O começo do raciocínio já é completamente diferente. Mesmo que chegando numa conclusão que seja parecida, que existem graus diferentes de almas, mas ele valoriza até os animais, até os vegetais. Opa, então São Tomás de Aquino fala, se ele valoriza até animal e vegetal, imagina seres humanos, né? Qualquer que seja a sua posição social, tem que ser extremamente valorizado, porque eles são escolhidos por Deus para ser seres humanos, já que Deus escolhe alma de animal, alma de vegetal, escolhe também alma de ser humano. Então há uma revalorização do homem aqui, uma revalorização da natureza e via de consequência, devemos tratar as pessoas com mais respeito, os animais e também o meio ambiente com mais respeito, porque o meio ambiente tem alma, para São Tomás de Aquino. Existiriam graus diferenciados com potências e faculdades diferenciadas. E se assim o acaba que, por mais que o São Tomás queira falar em alma, ele também entende que existe uma distinção entre os seres na escala natural. Se isso pode acabar sendo aplicado também para os seres humanos. Existem seres humanos diferentes, categorias diferentes de seres humanos, mas cuidado. Isso é polêmico dentro do São Tomás de Aquino. Mas não é isso que a gente está aqui para analisar. Só estou mostrando para vocês que ele tenta dar uma revalorização. Ele é mais... Como que eu falo? Como eu poderia colocar isso aqui? Ele é mais justnaturalista, ele é menos positivista, ele é menos patrimonialista, se até os vegetais têm alma, são obras de Deus, nós temos que tratar também os vegetais com cuidado, né? Vejam que isso influencia o direito ambiental, como que isso influencia o direito ambiental. Para o São Tomás de Aquino, esse termo lex, que é do latim lei, né? Tem um sentido humano, tem um sentido natural e também um sentido divino. Então ele divide, mais uma vez, influenciado, assim como fez o Averroes, assim como fez o Aristóteles, ele vai dividir vários tipos de lei e vários tipos de direitos e de disciplinas jurídicas. A primeira delas seria essa lei eterna, que seria uma lei promulgada por Deus, que tudo ordena e tudo rege. Aqui é importante. Então São Tomás de Aquino divide lei em lei eterna, lei natural, lei humana, e nós veremos. E essa lei eterna é uma lei promulgada por Deus, criada por Deus. São regras que não necessariamente estão escritas, é óbvio, a gente não consegue ter acesso a essas regras, mas são regras que submetem todo o universo. Poderíamos dizer que são regras de física, de química, tudo isso é criado por Deus, é uma lei eterna e que influencia todo o universo. Por sua vez, então, primeiro, lei eterna, depois da lei eterna, temos a lei natural. Essa lei natural seria uma lei comum a homens e animais, e a vegetais também, já que o vegetal tem alma. E seria uma forma de participação racional na lei eterna. A lei natural é uma manifestação da lei eterna que a gente consegue compreender. Então, o direito à vida, o direito à liberdade, tudo isso que compõe o justnaturalismo, ele advém da lei eterna, e é uma especificação da lei eterna criada por Deus
para a vida em sociedade, para a vida na Terra. Além da lei natural. Então, lei eterna, lei natural, depois lei das gentes. É a lei racional. É a lei extraída, a lei humana extraída da lei natural, mas é aplicável apenas aos homens, porque ela é elaborada pelos homens. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui tem uma relação direta com aquela pirâmide de Kelsen, porque uma lei vai retirando sua legitimidade, digamos assim, da outra. Se a lei natural, a lei eterna vem de Deus, pronto, então está lá em cima. E a partir da lei eterna temos a lei natural, e a lei natural da origem, a lei das gentes. O que o Kelsen tenta evidenciar em sua obra. Tem uma lei suprema, a lei superior, daí alguns dizem que é a Constituição, então vamos supor que seria a Constituição, da Constituição as leis complementares e ordinárias, para essas leis, depois dessas leis nós temos os decretos, depois dos decretos resoluções, daí em diante. Então, aqui a gente tem essa ideia de derivação também. A lei das gentes é justificada porque ela advém da lei natural, e a lei natural advém da lei eterna, que tem só uma origem, que aí seria a lei divina. Então, o trabalho do Kelsen, de alguma forma, lembra muito essas ideias do São Tomás de Aquino. Depois da lei das gentes, a gente tem a lei humana. E o que é a lei humana? É aquela convencional, é aquela relativa e deve procurar refletir as leis eterna e natural. A lei humana é aquela legislação convencional, quando a gente fala em convenção, é pacto, é negócio jurídico, é contrato, ou é uma lei, ou é uma previsão legislativa que não teria relevância nenhuma sobre um prazo, digamos assim, e que passa a ter relevância porque o ser humano quis. E para tentar ao máximo ser perfeita, essa lei humana ela tem que se aproximar ou refletir as leis eternas e as leis naturais. E aqui eu destaco para vocês, vai ficar aí para vocês lembrarem, existe, portanto, um paralelo entre esse sistema racional do São Tomás de Aquino e o sistema racional de derivações do Kelsen. O São Tomás, ele trabalha também a ideia de justo. O que é justo? O justo legal, para o São Tomás, e aqui direto da Suma Teológica, ordenar os bens particulares ao bem comum. Isso significa que é distribuir o que é devido a cada um, seguindo um objetivo social maior, ou seja, o bem comum. Então já existiria interesse comum e interesse privado. E o São Tomás evidencia aqui que o interesse privado ele tem que ser exercido tendo em vista o interesse comum ou interesse coletivo. Eu quero que vocês me respondam agora. Vocês enxergam isso no direito brasileiro? Um princípio que mostra isso para a gente, essa ideia. Vânia, Edilson, vocês que estão participando sempre, vocês estão aí? Edilson? Sim, pois não. Quando São Tomás fala que devemos ordenar os bens particulares ao bem comum, você enxerga no direito brasileiro hoje algo que se pareça com isso? Não, professor, não consigo, não. Função social da propriedade, Edilson. Também. Função social da propriedade, que é, você pode utilizar do seu bem particular, mas tem limites. E todo direito, todo bem, no fundo, ele existe cumprindo uma função na sociedade. Então, é uma ideia de justo legal que é aplicada ao direito desde o São Tomás de Aquino. Por isso que a gente estuda a filosofia do direito, para perceber que os questionamentos que se fazem hoje, essas ideias, ele é muito, como que eu posso dizer, raso, porque essas ideias, as pessoas ficam falando em comunismo, a função social é comunista. Ela foi pensada pelo São Tomás de Aquino,
Não existia comunismo. Entendeu, Edilson? Por que a gente estuda filosofia do direito? Porque o mundo não está limitado a comunista ou liberal. O mundo não é assim. A evolução humana não é tão limitada. Essas ideias vêm lá de trás, de 800 anos atrás, do São Tomás de Aquino. Essa ideia de função social da propriedade. E se a gente buscar mais, a gente vai achar isso no Aristóteles, né? Sobre justiça especificamente, há uma grande diversidade de conceitos trabalhados pelo São Tomás de Aquino. Ele fala em justiça militar, justiça dos magistrados, justiça dos sacerdotes, e sempre com a ideia de aplicar a cada um o que é devido. Uma ideia que a gente pode fazer paralelo com a ideia de isonomia material, cada um recebendo o que lhe é devido. Então, a justiça é aplicar a legislação de maneira adaptada aos casos concretos, de alguma forma também, para o São Tomás de Aquino. E aqui eu até tirei as imagens, porque as discussões são maiores. Então, a justiça se subdivide em comutativa e distributiva. Justiça comutativa é regular a relação entre particulares, e distributiva seria relacionamento da parte com o todo, atribuir a cada um que lhe é devido segundo seu mérito, segundo sua capacidade ou participação dentro da sociedade. Dar a cada um o que é seu, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é justiça distributiva para o São Tomás de Aquino. Então, a justiça comutativa é o juiz funcionando, por sua vez, voltando aqui, é o juiz funcionando como um ponto de equilíbrio, ou a justiça, ou o magistrado, ele funciona como um ponto de equilíbrio, e isso era pregado pelo Aristóteles em sua obra, mais uma vez a influência do Aristóteles na obra do São Tomás. E sobre o regime de leis, o regime das leis deve preponderar sobre o regime de homens. Por quê? Porque as leis, naquele sistema de derivação, no fundo, elas sempre, se for uma lei justa, ela sempre vai derivar da vontade divina, mesmo que seja indiretamente, uma lei derivando da outra até chegar na lei eterna, que é a vontade divina. E qual a razão para isso? Deixa eu ler para vocês, aqui eu peço licença para ler. Numa sociedade ampla, existe a necessidade de que os juízes sejam numerosos, para que exista a verdadeira efetivação da justiça. De start, é muito mais fácil que se encontrem poucos bons legisladores do que muitos juízes que possam ser considerados bons para o exercício do cargo. Então, é mais fácil encontrar bons legisladores do que muitos juízes que sejam considerados bons para o exercício do cargo. Por isso, como o número de legisladores é pequeno, é mais fácil garantir que haja bons legisladores para elaborarem boas leis, porque nós teremos um número de juízes muito maior do que o de legisladores, e é mais fácil encontrar poucos bons homens, né? É difícil, na verdade, encontrar homens bons, homens capazes, ainda mais nessa época. E esses homens capazes deveriam ser os legisladores, porque aí os juízes vão aplicar o que essa lei previu. Então é mais fácil elaborar boas leis do que vários juízes que não são fiscalizados nessa época, óbvio, na Idade Média, aplicando a sua vontade, a seu bel prazer. Então teríamos juízes deturpando a previsão legislativa a todo momento. É uma afirmação do São Tomás, polêmica, né, principalmente para o Poder Judiciário, mas que se aplica muito bem hoje em dia. Seria mais fácil a gente ter bons legisladores que elaborassem regras de maneira consciente, que a gente não tem bons legisladores, e os juízes teriam o trabalho de adaptar, o trabalho facilitado de adaptar essas regras, essas leis, aos casos concretos. Mas o que a gente percebe é que no Brasil houve uma inversão. Os legisladores têm tão pouco conhecimento das normas, tão pouco conhecimento das leis e tão pouco conhecimento técnico, que a todo momento o STF tem que se pronunciar sobre novas normas que são criadas, e quase sempre tem uma inconstitucionalidade. Então o STF não para de trabalhar. E os magistrados também fazem esse controle de constitucionalidade a todo momento, um controle difuso de constitucionalidade nos casos que eles enfrentam. Então acabou se invertendo o que o São Tomás queria. Os magistrados têm muito mais conhecimento técnico hoje em dia no Brasil do que os legisladores.
E isso causa um problema, causa, sem dúvida, um problema, porque o legislador elabora a lei, essa lei quase sempre é contestada em juízo, e aí essa lei é uma lei inócua, uma lei vazia que não vai produzir seus efeitos, ou parcialmente só que vai produzir efeitos. Temos que corrigir isso como sociedade, de acordo com São Tomás de Aquino. E o ato de julgar. De acordo com o professor Eduardo Bittar, para entender o que é o julgamento ou o ato de julgar na obra de São Tomás de Aquino, é imprescindível que a gente entenda a seguinte passagem. O julgamento é algo imprescindível para a administração da justiça entre os homens, desde que proceda de uma inclinação justa, do contrário será injusto. Proceda de uma autoridade competente instituída para o desempenho da função judicante, caso contrário será usurpada a sentença. Seja proferida a sentença de acordo com a reta ratio, ou reta razão, que guia a prudência do juiz, pois senão estaremos diante de uma sentença temerária. Então, o São Tomás de Aquino, ele pensou o trabalho dos magistrados, ele já falou aqui em competência, em princípio do juiz natural, em princípio da isonomia do magistrado, ou hoje, voltando para um processo, a partir do Código de Processo Civil de 2015, em paridade de armas. Então, vejam a importância do São Tomás de Aquino, a análise que ele faz sobre o papel do magistrado como um aplicador da justiça. Então, ele pensa o magistrado, e o pensamento do São Tomás ainda está muito marcado em nossa sociedade. Somos muito influenciados, a gente tem mais influência dessas pessoas do que nós imaginamos, do que nós sabemos. Por isso é interessante estudar a filosofia do direito. E se o magistrado é imprescindível, mais uma vez, deve existir uma igualdade material para o São Tomás de Aquino. O que significa essa igualdade material para São Tomás? É dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que lhe é devido. E dentro dessa ideia, lê para a gente aqui a previsão do Eduardo Bittar, Edilson, por favor. Se somente os juízes, ou seja, aqueles investidos de poder de julgar, estão aptos para realizar o juízo de pessoas, então deve-se concluir que os clérigos não estão autorizados ao exercício do julgamento. Se o julgamento não está autorizado, quanto menos a condenação e a morte das pessoas. E essa é uma arma teórica muito forte contra a Inquisição, que naturalmente deve ter significado um grande desafio pleno no século XIII, não é isso? Século XIII. Então, pelo pensamento de São Tomás de Aquino, a Inquisição estava completamente equivocada. Por quê? Porque a Inquisição, ela não tinha competência para julgar aquelas pessoas. A Inquisição era composta por radicais e por pessoas que tinham muita, digamos assim, muitas vezes foi utilizado politicamente, né? Sempre foi utilizado politicamente a Inquisição para acabar com adversários políticos, adversários na busca de poder, ou por pessoas que incomodavam a igreja. Por isso que quando a gente começou o estudo desse pensamento cristão, a influência do pensamento cristão na filosofia do direito, é importante a gente perceber que esses atos da igreja não condizem com os conceitos de justiça cristã e com os grandes pensadores da igreja. Houve deturpação muito grande. Na verdade, a Inquisição ela ignorou completamente o São Tomás de Aquino, que é o grande pensador da Igreja Católica, junto com o Santo Agostinho. Ignorou completamente, na verdade, ignorou completamente os dois, porque para a Inquisição, se fôssemos seguir os preceitos da Inquisição, o próprio Santo Agostinho provavelmente teria morrido queimado, já que ele adorava os deuses no início de sua vida. Então, a Inquisição ela foi uma aberração dentro do pensamento cristão. E, infelizmente, foi uma chaga, uma marca muito cruel, uma das marcas de grande crueldade das elites no poder e da influência maléfica que a busca do poder pode causar, né? Então, concluindo sobre o São Tomás de Aquino, as dimensões da teoria tomista sobre a justiça são incrivelmente vastas. Isso para o professor Eduardo Bittar. Eu trouxe muitos conceitos dos livros aqui, porque a obra
as análises do São Tomás de Aquino são muito grandes, então eu queria mostrar para vocês que essas análises são dos autores, dos justos filósofos, já que eu não sou um especialista em filosofia, tá? Abrangem-se, com suas concepções, a atividade do legislador, quando ele fala em lei eterna, lei natural, lei das gentes e lei humana, a atividade do juiz, vimos ele falando sobre competência do magistrado, o que é pela natureza, por força divina, e o que é por força de convenção. Mais que isso, todo este aparato de classificações permite explorar com certeza e clareza o terreno teórico elaborado por Tomás de Aquino para o cultivo de suas ideias. Ou seja, para além da letra do que concebeu como sendo o justo e o injusto, percebe-se a preocupação que transparece de sua teoria de recobrir com apuro os diversos espectros pelos quais se desdobra o problema. Com esta visão mais larga, só um minutinho, desculpa. Com essa visão mais larga da justiça e, portanto, mais crítica, sua resposta ao problema aparece mais completa e mais racional. Então, a marca do São Tomás de Aquino é essa racionalidade, é trazer esse pensamento aristotélico, essa forma de enxergar o estudo aristotélico, sempre classificando, diferenciando, dialogando, muito mais próximo do que nós entendemos atualmente de ciência jurídica. Então, vamos fazer umas questões para finalizar a aula. Primeira questão, vai lá, Edilson, lê o enunciado para mim. Quais dos títulos mencionados não é obra de destaque dos justifilósofos da Idade Média? Pode deixar que eu dou a resposta, Edilson. São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Sim, ele elaborou a Suma Teológica, acabei de citar. Santo Agostinho, a Cidade de Deus. Também, no início da aula, eu falei que ele compara a Cidade de Deus com a Cidade dos Homens, e a Cidade de Deus é algo próximo da perfeição, da vida eterna. Yeshua, o Cristo, o Antigo Testamento. Yeshua seria o nome de Jesus no hebraico da época, né? E não existe essa obra dentro dos filósofos cristãos. Santo Isidoro, etimologia. Falei para vocês, o Santo Isidoro ele era um monge copista. Ele elaborava espécies de enciclopédias, e também é essa etimologia. É um compilado de pensamentos. E o São Paulo, Paulo de Tarso, sim, ele elaborou cartas, e essas cartas, inclusive, estão na Bíblia, as famosas também cartas aos Coríntios, que é muito citada nos casamentos. Então, a opção é Yeshua, o Cristo, o Antigo Testamento. Essa está incorreta. Segunda questão, meu caro Edilson. São Tomás de Aquino era influenciado também por um justifilósofo da antiguidade grega. Qual justifilósofo é este? Essa você vai acertar, Edilson. Qual era? Boa não, professor. Aristóteles, poxa vida, acabei de falar. Isso mesmo. Então é o Aristóteles. É o Aristóteles. Por último, vai lá. Santo Agostinho possuiu uma compreensão de que a justiça era um objetivo inalcançável para o homem na Terra, em razão do pecado original. O paralelo entre a teoria de Santo Agostinho pode ser feito com a teoria de Platão, por quê? É o que eu falei para vocês nas aulas de Santo Agostinho, que venho falando também nessa aula. Existe um paralelo entre o Platão e o Santo Agostinho, o Aristóteles e o São Tomás de Aquino. Vamos encontrar a resposta correta. Este dividia as coisas em ideias perfeitas, cidade de Deus, e imperfeitas e falhas, cidade dos homens. B. Este acreditava no mito de Er, o qual fazia o homem esquecer todo o conhecimento adquirido no mundo das ideias. Ele valia-se do mito da caverna para comprovar que o homem jamais alcançaria a justiça. Não é que o homem jamais alcançaria a justiça. O homem ele vai alcançar a justiça, ele vai alcançar a verdade, mas ele tem que sair da caverna em que ele se encontra. E isso ele só vai alcançar essa verdade através da filosofia. Santo Agostinho opunha-se a Aristóteles abertamente, da mesma forma que Platão opôs-se a Aristóteles. Não, eles não se opõem. Santo Agostinho não trata sobre o Aristóteles, quem fala sobre o Aristóteles é o
é o São Tomás de Aquino, e o Platão ele não se opõe a Aristóteles. O Aristóteles ele foi discípulo do Platão. Se tivesse que fazer uma oposição, seria o contrário, mas nem é uma oposição, uma forma diferente de enxergar o conhecimento e a busca da verdade através da filosofia. Santo Agostinho bebia nas ideias filosóficas de Sócrates, assim como fez Platão. E o Santo Agostinho, na verdade, ele bebia das ideias filosóficas do Platão. E o Platão, ele tem ideias muito diferentes da do Sócrates, de justiça, tanto que ele critica o julgamento do Sócrates, e o Sócrates aceita o julgamento. Então, eles tinham ideias diferentes. Portanto, eu ficaria entre A e a B, mas este acreditava no mito de Er, qual fazia o homem esquecer todo o conhecimento adquirido do mundo das ideias. O Santo Agostinho não necessariamente acreditava no mito de Er, ele não trata do mito de Er, por isso que a gente não pode fazer a comparação por causa deste mito. É mais por aquela previsão ali da assertiva letra A. Esse dividia as coisas em ideias perfeitas e imperfeitas. Platão fazia essa divisão, falando de mundo das ideias e mundo sensível. E o Santo Agostinho fala em cidade de Deus e cidade dos homens. É um paralelo muito claro, por isso seria a letra A. E aí a gente começa filosofia do direito na modernidade, na Idade Moderna, na próxima aula. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Ok? Alguma dúvida sobre a prova na semana que vem? Quero saber se você vai disponibilizar esses slides para nós. Eles não já estão disponíveis, não, lá no AVA? Mas eu disponibilizo. Eu coloco. Não acessei, não. Eu acho que já está lá, mas se não tiver, eu coloco hoje lá. Todos. Não, beleza, então. Beleza? Tá bom, então. Você não quer dar mais umas dicas sobre a prova, não? Mais o quê? Mas eu vou adiantar alguns tópicos da prova. Ô, Edilson, sobre tópicos, eu nem elaborei as questões ainda, para ser sincero. A gente pode dar... Professor. Oi, Rafaela. Eu entrei um pouco depois. Você pode me Sim. falar como que vai ser a prova, por favor? Sim. Ô, Edilson, fica aí para você prestar atenção, hein? Tá. Como que vai funcionar a prova, Rafaela? Vai ser daqui uma semana, das 9 às 12, semana que vem. Então, dia 22. 4 questões discursivas. Às 9, eu vou entrar aqui nessa nossa reunião e vou disponibilizar as questões para vocês. Vocês vão elaborar as respostas à mão para mim. Então, tem que ser manuscrito, porque vocês vão poder consultar o que vocês tiverem, qualquer material. Então, pelo menos para evitar Ctrl+C, Ctrl+V, vocês vão ter que escrever. Não que eu não confie em vocês, mas acontece. E aí vocês vão digitalizar e me enviar pelo AVA. Tá ok. Até meio-dia. Uhum. As respostas não vão ser tão grandes assim, não, e é muito tempo. E a matéria não vai cair, Rafaela, essa parte final da aula, que é o São Tomás de Aquino. Isso aí eu escutei você falando. Então beleza. Aí vai até só... Escolástica. Averroes, né? O início da escolástica ali, o Averroes. Escolástica talvez nem caia, não. Tá. Ô, Edilson, Obrigada. Quem que são os pensadores mais importantes? O Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Eu creio que são os pensadores que a gente pode citar como os mais importantes. Então, vai cair muito sobre eles. A comparação de filosofia com ciência, por que surge a filosofia, a comparação do pensamento filosófico com o pensamento dogmático. E tudo isso está nos slides, vocês vão dar uma lida nos slides, dar uma lida no material do KLS, e vocês vão responder com tranquilidade, tenho certeza. Obrigado. Até porque na hora da prova vocês vão poder consultar novamente, só saber onde está que vocês vão fechar a prova. Não, beleza. Então, obrigado. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima. Então, até semana que vem. Bons estudos. Obrigado. Valeu, obrigada. Valeu, até mais, gente. Professor. Pois não, Vânia? Minha internet
Caiu, nossa, uns 15 minutos atrás, agora que ela voltou. Essas questões estão no portal? Eu acho que elas já estão lá. Se não estão, eu vou colocar agora de tarde. Todo o material que a gente trabalhou até aqui vai estar lá. Ah, então tá bom, então, professor. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Nada. Tchau, Tchau. gente. Até mais. É.